Agora, o Aguiar Júnior, cadê o Aguiar? Nós falamos do Antônio, tá me ouvindo bem aí, Aguiar? Nós falamos, você fica bem de óculos, viu, Aguiar? Eu que não fico bem de óculos não aqui, dá muito reflexo, mas você fica bem de óculos aí. Mas olha só, o Antônio nós falamos, a namorada do Antônio que tá aí na delegacia nós falamos, a Lohane nós falamos, e o tal namorado que ela assumiria relacionamento ontem, cadê esse homem? Existe, não existe? Não, ele existe sim, Bart. Inclusive, no sábado, quando a GCM fazia buscas com cães farejadores ali na região, justamente nessa região mesmo onde o corpo foi encontrado, só que foi numa outra parte, ele estava lá, viu? Acompanhando a polícia, acompanhando a GCM, acompanhando as buscas. A gente está... Olha, mais uma testemunha vai sair. Agora, quem é a namorada do Antônio? A amiga da vítima. Amiga... Tá saindo, olha, uma amiga da Lohane é a MC. Isso. A MC, a cantora de funk, então, está deixando agora, Bart, a delegacia, vai sair na viatura da GCM. Só informa pra gente se ela está indo pro IML ou ela está sendo liberada para ir para casa. Está sendo liberada. Está sendo liberada para ir para casa. Olha só, é a cantora de funk, a MC, que era muito amiga da Lohane. Ela está deixando, então, agora a delegacia. O depoimento dela acabou nesse exato momento. Os guardas saem com ela, olha, abraçada inclusive com uma pessoa, deve ser mãe, acredito que seja a mãe dela. Ela então agora foi liberada, vai para casa depois de prestar depoimento à Polícia Civil. Um depoimento que durou mais de 2 horas, viu, Bart? Ela está aqui desde cedo, desde o início da tarde. Ela acaba de deixar então a delegacia. O comandante está aqui com a gente, da GCM. Comandante, ela falou o quê? Eu ainda não tive ciência do relatório dela, mas foi muito bom, foi positivo para o caso. E essa é a moça MC, né? Conhecida como MC Nininha, né? Quando o senhor fala que foi positivo para o caso, para a investigação, isso quer dizer o quê? Que tipo de informação que ela pode ter dado para poder contribuir, inclusive, a respeito do Antônio? Isso é a confirmação da nossa versão, que é a versão verdadeira, e a negatividade das palavras do Antônio. O Antônio fala que faz 1 ano que não vê a moça, né? É mentira. E a amiga dela, a MC, diz que eles se encontravam. A MC é a melhor amiga da falecida, né? Então, depoimento positivo. Você sabe exatamente que tipo de informação que ela passou para a polícia a respeito disso, principalmente na noite do desaparecimento? Eu sei que é a respeito do relacionamento dos dois, que eles mantinham. Você sabe se ela falou, se a Lohane sabia dessa namorada, que tinha ali uma espécie de triângulo amoroso, já que o Antônio tinha uma namorada? Todos sabiam, né? Que o Antônio queria namorar sério com a mocinha e queria continuar saindo com a Lohane. É de ciência também dessa testemunha, de todas as testemunhas, né? E ela não aceitava esse triângulo amoroso, seria isso? Isso, a Lohane queria sair fora disso, né? Você sabe se a MC contou lá, por exemplo, que a Lohane chegou a falar para ela que não queria mais esse relacionamento, que ele vinha insistindo? Sim, positivo. Que ele insistia em sair com ela e a Lohane tentava cortar, mas existia ainda também, creio eu, que a Lohane gostava um pouquinho do rapaz, né? Pra estar indo se encontrar com ele nessa situação. Tem mais mensagens, comandante, além daquelas mensagens que a gente já teve acesso, da conversa dela do dia do desaparecimento, porque a gente percebeu ali que as mensagens, a conversa começa por volta de 1h da tarde, 1h50 da tarde e perdura ali pelo menos durante o dia. Tem outras mensagens assim, que esclarecem realmente que a Lohane não queria mais e ele insistia? Eu creio que essas outras mensagens vão aparecer porque a Polícia Civil vai recuperar, né, os dados que estavam no celular que foi deletado por ele. Vocês já têm ideia mais ou menos, a Polícia Civil, a Guarda Civil, do horário mais ou menos que ela foi morta? Olha, é aproximadamente 8 horas da noite, do dia 20. 10 minutos depois dela subir na moto? Não, 10 minutos não, então eu errei o horário aqui. Ele pegou ela às 7h50, eu creio que próximo às 21h. É 1 hora. Ele passou então mais de 1 hora com ela naquele local? Com certeza. Já dá para saber como ele matou a Lohane? Não, só dá para saber que teve estrangulamento. Agora, se houve alguma pedrada, paulada, mas o estrangulamento com certeza houve. Que circunstâncias o corpo foi encontrado? Como é que estava o local? O matagal estava amassado, como se ela tivesse sido arrastada? Tem um barranco, né? É uma rua de asfalto abandonada. Tem um barranco alto de uns 3 a 4 metros. Ele jogou ela nesse barranco, ela rolou.
caiu algumas folhas por cima e estava nua. O senhor estava falando para a gente mais cedo que ele passou de moto nesse local, porque o GPS da moto teria, né, apontado isso antes do crime? Não, antes eu não tenho ciência. Eu tenho ciência de um dia depois do crime. Mais ou menos um dia, 2 dias depois. Ele voltou no local? No dia 22, então foi 2 dias. 2 dias depois do crime. No segundo dia após o crime, ele voltou lá sim. Naquele mesmo local ali? Naquele mesmo local. Ou seja, como se ele tivesse ido lá conferir se o corpo ainda estava ali, se ele poderia mexer, seria isso? Exatamente. Ele deve ter ido lá tentar movimentar o corpo e, né, possivelmente ocultar, alguma coisa assim. Comandante, mesmo diante de todas essas provas, mensagens, imagens, roupa, moto, tudo isso, ferimentos, ele continua negando? O que ele disse? Sim, continua negando. O perfil dele é esse, é frio, se convence da própria mentira e continua negando. Mas temos fé agora que o nosso meritíssimo, o nosso juiz de Rio Grande da Serra, vai estar estudando bem as provas aqui do DHPP e vai coroar o serviço. Ele tem 21 anos. O senhor sabe qual é a profissão dele? Porque ele tem 3 advogadas nesse momento acompanhando ele. Sim, o que eu sei é que o pai dele é envolvido em política. Esses advogados são de um partido político na qual o pai dele faz parte. Então, são advogados apontados por um partido que o pai dele participa e que estariam nesse momento acompanhando então o interrogatório dele. Exatamente, do Partido dos Trabalhadores. Há alguma dúvida para a GCM, para a Polícia Civil em relação à participação dele nesse crime? Por gentileza, repetir a pergunta. Diante do que vocês conseguiram, as imagens, todas as provas, há alguma dúvida ainda em relação à participação dele para a GCM? Não, para nós 100% que ele assassinou a moça. 100% para nós. Ele tinha alguma passagem pela polícia? Não tinha passagem, a profissão dele é pequenos bicos, não tem profissão exata. Ok, comandante da GCM de Ribeirão Pires, com as informações para a gente aqui, Bate. Olha, ele continua prestando depoimento lá dentro, então, o Antônio. A MC, que era muito amiga da Lohane, acabou de sair, a gente mostrou aqui, ela foi liberada, ela foi para casa, só que o depoimento do Antônio continua. Então a polícia ainda tenta mais algumas informações, inclusive para ver se consegue pedir a prisão do Antônio para que ele não seja liberado no final do dia e volte para casa, né, Bate?